Nesta terça-feira, o Senado aprovou o texto que regulamenta a governança, a fiscalização e as regras para o funcionamento do novo sistema tributário, aprovado no final do ano passado. O texto estabelece a criação de um comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Esse comitê será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios. Sobre isso e também sobre a transição da reforma tributária, que inicia a fase de teste no próximo ano, nós vamos conversar agora com o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrício Gomes. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que ouvem e acho pelos canais aí a Jovem Pan. É um prazer estar aqui, estou à disposição. Secretário, o texto aprovado, ontem, terça-feira, no Senado, ainda vai voltar para a Câmara, mas ele traz uma medida que foi bastante pedida pelos estados e municípios, que é a atualização do cálculo da alíquota de referência do IBS, que usará dados de 2024 a 2026, em vez aí do período de 2012 a 2021, como previa a versão anterior. O que isso significa? Pronto, Fernanda, é porque na regra que estava pautada, existiria uma perda muito grande para estados e municípios de arrecadação na hora de fazer essa calibragem da alíquota. Então, a gente precisou fazer um trabalho muito forte, efetivo. No caso do Ceará, eu agradeço ao governador e à senadora Augusta, que nos ajudaram muito na propositura de emendas e de destaques, para que a gente pudesse, junto com todos os outros estados, foi um movimento nacional para que fosse de 24 a 26. Isso prejudicaria muito a arrecadação futura desses entes municipais e estaduais. E só para relembrarmos, ao nosso ouvinte da reforma tributária aprovada no ano passado, a gente pode tentar resumir, secretário, que a reforma criou aí o IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que é dual, dividido entre CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços no âmbito federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços para estados e municípios. Mas, secretário, ele não vai ser implementado de imediato, Como será esse período de transição da reforma tributária que começa já no próximo ano? E como o Ceará tem aí se preparado, para esse período de transição? Pronto, como você falou, foram criados 2 novos tributos. No caso do restante do mundo, é um IVA único. A gente só tem experiências de IVA dual na Índia e no Canadá, mas aqui no Brasil a gente fez a CBS, que é PIS, COFINS e IPI, e o IBS, que congrega o ICMS e o ISS. A partir do ano que vem já começam os testes com alíquota de 0,1 e 0,9, mas não valendo como medida arrecadatória ainda. O governo federal ele já começa a implementar efetivamente em 2027, e para os estados e municípios a gente começa uma transição em 2029 que vai até 2032. Aqui no estado do Ceará, desde o começo da gestão que eu estou na Secretaria de Fazenda, em 2023, a gente já começou um planejamento, a gente criou o projeto IBS Ceará, que é justamente para fazer essa governança, essa interlocução com os municípios, com os contribuintes, com a sociedade, para que a gente vá implementando gradativamente e preparando todos esses parceiros para a reforma tributária. Dentro da Secretaria da Fazenda, a gente criou já uma estrutura, uma coordenação própria para a reforma tributária, para que a gente também prepare o corpo funcional para esse novo tributo, para essas novas regras que começam a valer a partir de 26 como teste, 27 o CBS já está valendo, e para o IBS a partir de 29 numa transição até 2032. Como é que vai ser a convivência dos modelos? Como é que as pessoas, os contribuintes, vão se adequar aí a esses 2 modelos? A gente tem conversado muito com os contribuintes do estado do Ceará para entender as dificuldades, para a gente poder dar suporte. É claro que vai ser uma transição, eu acho, longa, de 2029 a 32. Particularmente, eu tenho defendido e tentado em diversos grupos que eu participo, inclusive no pré-comitê gestor e no comitê gestor, que a gente antecipe um pouco. Eu acho que vai ser muito longo a gente conviver com 2 tributos. Realmente vai ser muito trabalho para os contadores,
para o secretário de Fazenda, para os servidores fazendários, essa transição, mas tenho certeza que ao final a gente vai ter um modelo tributário muito melhor, muito mais eficiente, que vai reduzir o custo do Brasil e permitir que a economia cresça de uma forma muito mais sustentável e que a gente consiga trazer grandes investimentos para o país. A principal característica do IVA é que ele é um imposto sobre consumo, embora seja cobrado ali ao longo da cadeia produtiva, né, de toda a comercialização. Como é que vai funcionar essa cobrança? Ele é um imposto, o próprio ICMS e ISS, na teoria, eles eram para ser não cumulativos. O que é não ser não cumulativo? O que você paga numa etapa da produção, você compensa na outra. O IVA vai ter essa não cumulatividade plena. A gente tem trabalhado no modelo onde a gente usa o split payment, que é justamente a retenção do tributo ser feita na hora da liquidação do pagamento, para que seja tudo automático. Eu acho que isso vai ser muito mais eficiente para os fiscos estaduais, municipais, e também vai ser melhor para o contribuinte, porque ele vai ter o crédito que ele pagou na etapa anterior automático na sua conta, na sua escrituração contábil. E uma das preocupações, né, dos setores produtivos é se essa reforma vai aumentar a carga tributária. Não, eu tenho certeza que não. O novo tributo ele vai ser mais amplo no sentido de pegar algumas atividades que não eram tributadas antigamente ou que existia uma sonegação muito forte. Então, quando a gente efetivamente conseguir fazer toda a arrecadação, essa alíquota não vai ser essa alíquota que estão falando, 27%, 28%. Eu acho que a gente vai ter uma alíquota muito menor e a eficiência do modelo, a facilidade de você ter poucas legislações, vai diminuir muito o custo das empresas com burocracia e isso vai trazer mais eficiência e redução de custo, fazendo com que as empresas possam se desenvolver, se preocupar com o seu negócio, não se preocupar em estar fazendo conta para fazer prestação de contas tributárias. Vai ser um modelo muito mais automático e eficiente. A gente tem várias outras benesses, né, dessa reforma tributária. A redução aí de inúmeras entradas, né, na justiça para definir os cálculos. Tem também a questão de que é um modelo unificado no país inteiro. Tem a questão da ampliação do que é os serviços, né? Porque muitos serviços não entravam ali naquele modelo de imposto, aí ficava de fora, ia para a justiça. Queria que o senhor citasse aí as principais contribuições dessa reforma. Pronto, você imagina o modelo que é hoje, um modelo tributário onde você tem 27 estados, cada um com sua legislação básica, o regulamento do ICMS. Você tem mais de 5 mil municípios também com sua regulação do ISS. Você tem instruções normativas, portarias, regimes especiais. Então, isso dá mais de 7 mil legislações, 10 mil legislações, onde cada contribuinte tinha que entender a legislação do Ceará, a legislação de São Paulo, a legislação de Pernambuco. Isso trazia uma complexidade muito forte ao modelo. Isso vai melhorar, porque você vai ter agora, foi aprovada o PLP 108, você tem basicamente 2 leis complementares e vai ter alguns instrumentos normativos a nível estadual e municipal, mas muito menos burocracia. No que diz respeito a serviços novos, por exemplo, serviço bancário, a questão de aluguéis para temporada, que muitas vezes não entrava no sistema de tributação, porque a gente não conseguia tributar, isso vai ser pego pelo novo tributo e acaba que você vai ter uma potência maior de arrecadação, permitindo que os estados façam mais políticas públicas e permitindo que, com a eficiência, os contribuintes tenham uma redução de custo para que a gente possa efetivamente se preocupar com a economia e não com o modelo tributário complexo como é no Brasil hoje. Secretário, os estados do Nordeste, eles tinham uma preocupação, né, de atrair empresas para, né, os seus estados, né, pela guerra fiscal. E aí, com esse novo tributo, a gente acaba com essa guerra fiscal. Na sua opinião, o que vai ser atrativo para essas empresas para virem ao Ceará, por exemplo? Realmente vai ter uma reorganização de empresas no Brasil como um todo, mas eu acho que cada estado tem as suas potencialidades. A gente sai de um modelo que era uma tributação na origem, que eu acho que no Brasil é o único lugar do mundo que tem isso, e passa uma tributação no destino. O que é isso?
Hoje, quando você compra um produto do Rio de Janeiro, por exemplo, uma parte do pagamento do tributo já fica do Rio de Janeiro, ou seja, o contribuinte cearense está pagando um tributo que é para o Rio de Janeiro fazer política pública. E com a tributação do destino, todo o imposto fica no estado onde foi consumida aquela mercadoria ou serviço. Isso já é uma mudança que permite uma arrecadação maior nos estados de destino. No que diz respeito a como atrair investimento, a gente vai ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, onde os estados no Norte e Nordeste vão ter uma fatia maior, mas aí eles vão precisar fazer estudos para que você entenda os segmentos econômicos mais importantes para fazer esse aporte. Você deixa de ter um benefício fiscal para passar a ter um benefício financeiro. E aí cada estado vai ter que fazer o seu dever de casa e entender qual é a sua cadeia produtiva. O estado do Ceará tem hoje diversas vantagens comparativas, como o Porto do Pecém, a própria Transnordestina Nordestina, que vai chegar no Porto do Pecém. A gente tem os cabos submarinos, os data centers que estão chegando. Então, com certeza, o Ceará vai ter como atrair diversos investimentos, até porque também a própria ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, a gente conseguiu, com muita luta, inserir no texto constitucional da reforma tributária um diferencial tributário para empresas que se instalem na ZPE. À medida que o novo sistema tributário for sendo instalado, vão surgindo aí as dúvidas. E aí, secretário, eu convido, já deixo aqui aberto o convite para outras conversas sobre esse assunto aqui na Jovem Pan News Fortaleza, já agradecendo a sua participação sobre esse assunto. Obrigado, Fernanda. Também à disposição. É muito importante espaços como esse, porque a gente tem que divulgar, as pessoas têm que participar. É uma reforma tributária que não é da Secretaria da Fazenda do Ceará, que não é dos estados brasileiros, é uma reforma que é para todo o povo brasileiro, que com certeza isso vai trazer uma melhoria na economia brasileira, na potencialidade que a gente tem enquanto país. Conversamos aqui com o Fabrício Gomes, secretário da Fazenda do Ceará, sobre a implantação do sistema tributário, que será iniciada a fase de teste a partir do próximo ano.